Quando um vírus ameaça acabar com a humanidade, 4 pessoas cruzam as estradas americanas para chegar ao México. Após alguns dias, eles descobrem que a energia sombria que possuem poderá ser mais perigosa do que o próprio vírus. O filme que vamos recapitular é Vírus de 2009. Existe uma infecção mortal causada por um vírus estranho, que está matando a maior parte da população mundial. Há 4 sobreviventes, os irmãos Brian e Danny, junto com a namorada de Brian, Bob, e a amiga de Danny, Kate. Eles estão em uma viagem de carro para a Praia da Tartaruga, o local favorito de infância dos irmãos, para escapar da epidemia. Na metade do caminho, o grupo percebe um carro atravessado na estrada principal. É um dos sobreviventes, Frank, e sua filha Jodie. Brian pede para a equipe fechar as janelas. Frank pergunta se o grupo pode compartilhar um pouco de combustível com ele. Em troca, ele lhes dará comida e água. No entanto, Kate alerta o grupo de que a filha de Frank, Jodie, está infectada. Brian imediatamente liga o carro para evitar que o vírus dos Franks entre. Enquanto o grupo está escapando, Frank pega uma chave inglesa e quebra a janela do carro deles. Brian rapidamente desvia o carro para o lado e escapa. No entanto, o assoalho do carro está danificado, derramando gasolina na estrada. Depois de correr por um tempo, o carro quebra. Enquanto Danny e Bob sugerem fazer um acordo com Frank, Brian e Kate argumentam que é perigoso e altamente contagioso. Finalmente, os 4 não têm escolha a não ser levar latas de combustível para encontrar Frank. Conforme o grupo se aproxima de Frank, Brian aponta a arma para o homem, revelando que eles vão pegar o carro de Frank. Nesse momento, Frank informa a equipe de que o CDC desenvolveu um soro para a pandemia em uma escola secundária nas proximidades. Portanto, Frank precisa levar Jodie para que ela possa ser curada. Enquanto Brian suspeita da insistência de Frank, Danny tem uma ideia. Os 4 estarão nos bancos da frente enquanto Frank e Jodie estarão atrás. Danny utiliza um escudo de plástico para isolar o infectado. Eles vão esterilizar todo o carro antes de dirigirem para a escola. Ao passarem pelo carro quebrado do grupo, Danny volta para tirar uma foto dos irmãos quando eram jovens. Depois disso, Bob passa um tempo brincando com a pequena Jodie no carro. Quando Brian faz algumas piadas sujas sobre Bob, ele é atingido no rosto, fazendo o carro sair da estrada. Kate segura acidentalmente o escudo, fazendo as fitas ficarem um pouco soltas. Com medo da infecção, Kate sai correndo do carro. Danny a segue para tranquilizá-la de que ela ficará bem. Nesse momento, Danny e Kate também notam um carro abandonado na frente deles. Danny e Brian decidem verificar o carro para ver se podem pegar um pouco de combustível. Quando abrem o carro, há o corpo de um homem infectado. Danny tenta pegar a chave do carro. No entanto, quando ele se vira, o homem ainda está vivo e diz algo fraco. Os irmãos escapam rapidamente do homem infectado. À noite, o grupo para descansar. Enquanto Brian e Bob saem furtivamente para se divertir, Kate e Danny conversam com Frank e Jodie. Frank pergunta a Danny a razão de irem para a Praia da Tartaruga. Danny explica que esse local é o lar da infância deles, isolado dos outros. Portanto, Brian e Danny acham que é seguro se abrigarem lá até que a epidemia acabe. Enquanto relaxam ao redor de uma fogueira, o grupo vê algo estranho na estrada principal. Um tanque está perseguindo um carro e um homem é baleado por outro homem dentro do tanque. O grupo rapidamente apaga o fogo e tenta se esconder dos homens estranhos. Na manhã seguinte, a equipe continua sua viagem para a escola secundária enquanto passa pelo homem baleado da noite anterior pendurado em um moinho. O grupo se dirige a uma cidade infectada, onde ninguém sobrevive. Os corpos infectados são colocados em um caminhão de lixo. O grupo entra na escola secundária, onde esperam encontrar um soro. Bob se oferece para ficar com Jodie enquanto os outros invadem a escola em busca do soro. Enquanto verificam, o trio vê uma criança correndo para um quarto no canto. Eles seguem lentamente a criança e percebem que há um médico trabalhando lá. Em outra porta, Frank também entra. Os 4 falam com um médico de plantão para ver se podem obter o soro para Jodie. No entanto, descobrem que o soro só funciona por 3 dias e depois os infectados morreriam de qualquer maneira. O grupo também fica chocado ao descobrir que o médico está preparando a morte misericordiosa para as crianças na escola. Frank suplica ao médico para salvar Jodie e as crianças infectadas dentro do acampamento. No entanto, o médico diz que fez o possível para salvar as pessoas. Às vezes, eles precisam escolher a morte menos dolorosa. Frank entende que o soro não pode curar sua filha.
Ele permite que o médico aplique a eutanásia nas crianças. Os 4 então saem da escola. Enquanto isso, Bob está se divertindo com Jodie. A menina acidentalmente tem um problema respiratório e desmaia dentro do carro. Ela abaixa o escudo e alcança Jodie. No entanto, quando Bob retira a máscara, Jodie vomita sangue por cima do corpo de Bob e do carro. Vendo os 4 saindo da escola, Bob rapidamente prende novamente o escudo e tira seu casaco ensanguentado. Frank entra no carro e vê Jodie no chão. Enquanto Frank segura Jodie em sua mão, a menina insiste em ir ao banheiro. Frank acalma e incentiva Jodie a ir sozinha ao banheiro próximo. No entanto, Jodie está muito fraca para andar sozinha, então Frank precisa acompanhá-la. Antes de partir, Frank agradece a gentileza de Danny. Brian então apressa os outros a entrarem no carro e deixarem Frank e Jodie para trás. Eles sabem que o pai e a filha vão morrer em breve. Mais tarde, enquanto Danny e Kate estão esterilizando os assentos de trás, Bob secretamente joga seu casaco ensanguentado debaixo do carro, mantendo a boca fechada para que o trio não a deixe para trás. Eles seguem para um hotel próximo para descansar outra noite. Brian encontra uma piscina suja no hotel. Ele tenta verificar o que há embaixo com um bastão. Brian se assusta ao encontrar um corpo sem vida e quase cai na piscina, mas Danny consegue segurá-lo. Depois disso, o grupo decide jogar golfe juntos. Quando Brian cai e quer que Bob segure sua mão, ela utiliza um taco de golfe no lugar para evitar contaminar Brian. Brian tenta se divertir com Bob na areia, mas ela está brava com ele. O grupo se diverte muito no campo de golfe. Eles acertam as bolas nas janelas do prédio em ruínas próximo, sem saber que o prédio estava ocupado por sobreviventes armados. À noite, enquanto Danny e Kate estão no saguão, eles veem algumas luzes na porta. Percebendo que não é Brian, Danny e Kate correm para se esconder na cozinha, não se esquecendo de pegar uma faca para se defender. Um homem armado entra e percebe que falta uma faca. Danny e Kate se esgueiram e saem da cozinha. Infelizmente, os dois são capturados em breve. Enquanto isso, Brian retorna ao hotel. Ele percebe alguns caras armados ao redor do hotel e entende que o hotel está sob controle. Ele pressiona um cara para descobrir quem eles são e logo percebe que Danny, Kate e Bob estão sendo intimidados pelo grupo de caras com roupas de proteção. O grupo os acusa de terem matado Larry, o cara cujo corpo está na piscina mais cedo, e de terem contaminado o hotel. Eles obrigam Bob e Kate a acompanhá-los. Quando as garotas estão sendo ordenadas a tirar as roupas, eles descobrem a infecção de Bob. Com medo de se infectarem, o líder do grupo os deixa ir embora. No dia seguinte, os 4 continuam sua viagem em uma situação tensa, quando Bob testa positivo para o vírus. Brian posteriormente obriga Bob a deixar o grupo. Bob implora a Brian para salvá-la, mas de acordo com a regra, ela tem que partir. Quando o carro fica sem combustível, o trio avista outro carro no fim da estrada. Neste momento, Brian ainda está chateado com o que fez com Bob. Ele decide parar aquele carro, independentemente do desencorajamento de Danny e Kate. Enquanto Danny consegue acertar com as 2 mulheres no outro carro para pedir combustível, Brian de repente dispara contra as 2 mulheres, causando a morte do motorista. Danny fica furioso com o que Brian acabou de fazer e tenta impedi-lo de atirar nos inocentes. A mulher sai com uma arma e atira na perna de Brian. Brian cai, mas ainda abre fogo contra ela. Brian então manca até o carro e ordena que Danny pegue o combustível. Nesse ponto, ao ver o que Brian matou covardemente pessoas inocentes, Danny perde o controle. Os irmãos começam a brigar. Brian explica a Danny que nessa situação, eles têm que se salvar. Se eles não matarem as 2 mulheres, não poderão ir para a Praia da Tartaruga e acabarão infectados. Danny não tem nada a dizer além de aceitar a verdade. O trio continua dirigindo. Agora Kate é a motorista, pois Brian está ferido. Ao ver Brian ficando pálido, Danny sugere que eles parem em uma casa abandonada próxima para procurar remédios ou kits de primeiros socorros para ajudar Brian. Enquanto Kate e Danny procuram uma maneira de entrar na casa, Kate nota uma janela quebrada no 2º andar. Danny então sobe e entra furtivamente. Ele acidentalmente vê uma mulher infectada morrer em uma cadeira enquanto ainda segura uma arma na mão. Danny lentamente pega a arma da mulher para se defender. Quando ele entra no quarto, ele vê um cachorro selvagem comendo o corpo de um homem infectado. Ao perceber alguns remédios na mesa próxima, Danny se aproxima lentamente para pegá-los para que o cachorro o deixe em paz. No entanto, ele deixa cair acidentalmente um frasco, irritando o cachorro. Danny atira no cachorro.
Em seguida, ele sai da casa com o sangue do cachorro por toda a camisa. Danny explica a eles o que aconteceu. Enquanto trata o ferimento de Brian, Danny percebe que Brian também está infectado. Depois disso, Danny encontra Kate para contar a ela a verdade. Kate quer abandonar Brian, mas Danny não concorda, pois Brian é seu irmão. O trio então continua dirigindo à noite, deixando Brian isolado no banco de trás. Ao parar para descansar, Brian exige que Danny lhe entregue as chaves do carro para garantir que Danny e Kate não o abandonem. Conforme Brian fica mais fraco e desmaia, Danny rouba lentamente a arma e a chave do carro de Brian. Brian está acordado quando Kate e Danny se afastam. Os dois correm para o carro e ligam o motor. No entanto, Brian trocou as chaves verdadeiras anteriormente. Um momento depois, Brian destranca o carro de fora. Então, Kate não tem escolha senão entregar a arma para Danny para matar Brian. Danny tenta negociar com seu irmão pelas chaves. No entanto, Brian continua caminhando em direção a Danny, deixando Danny sem escolha a não ser puxar o gatilho. Na manhã seguinte, Danny se senta ao lado do corpo queimado de Brian. Depois disso, Danny e Kate entram no carro e dirigem até a Praia da Tartaruga. Eles chegam à casa de infância de Danny. Danny se sente solitário e relembra memórias sobre seu irmão nesta casa de praia. Espero que tenham gostado. Até a próxima.